Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver assistindo a esta aula. Muito bem, aqui o professor Cleidson Feio com vocês na disciplina Cooperação, Economia Solidária e Compartilhada, ok? Então, vamos aqui, pessoal, rapidamente. Isso aqui é para, né, nós vemos aqui cooperativismo, uma revisão teórica do Luciano de Souza Costa, esse artigo. É um artigo científico conceitual nessa área de cooperativismo. Então, basicamente, nós vemos que esse artigo ele tem o objetivo de discutir cooperativismo do ponto de vista teórico. Então, ele é uma revisão do estado da arte. Diferentemente de outros artigos que às vezes nós vemos aí, um estudo de caso, esse aqui ele vai se concentrar em conceitos e o processo histórico do cooperativismo, ok? Para tanto, realizar-se uma análise, né, feita uma análise das origens e do desenvolvimento do cooperativismo, para que, em primeiro lugar, se possa definir o melhor e, em segundo lugar, para que se possa compreender suas atual configurações e possíveis tendências. Um dos grandes pecados das análises sobre o cooperativismo é ter uma visão equivocada do processo histórico de constituição do cooperativismo e das cooperativas, bem como uma equivocada visão da natureza humana. Então, geralmente, quando você vê o estudo do cooperativismo, pelo menos os primórdios da década de 90, quando você estudava cooperativismo, você via uma tendência muito grande a estudar Paul Singer, né? Marxismo, como se fosse uma coisa dentro do marxismo, uma coisa disruptiva do sistema atual do capitalismo, e como se fosse alguma coisa realmente fosse alternativa ao sistema atual, e não, na verdade, que corroborasse para o próprio desenvolvimento, né, da sociedade dentro do sistema. E, na verdade, é isso. Ele corrobora para o desenvolvimento da sociedade sem necessariamente ser disruptivo, sem necessariamente ser alternativo ao sistema capitalista de produção. Tá? É uma visão aí que é interessante de considerar, né? Porque você vê que até tendo realmente cooperativismo em vários lugares do mundo, e como muitas pessoas achavam que seria uma coisa, uma ideia socialista de que você vai ali romper com o sistema e o sistema atual iria ruir, etc, 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 não é nada disso. As sociedades elas se reúnem de maneira cooperativa há muitos e muitos anos, dos primórdios da sociedade, desde a época das comunidades mais primitivas. Já se fazia isso em Roma, na Grécia, na história, todo o processo histórico, né, no feudalismo, as pessoas já se reuniam de maneira cooperativa. Essa análise, então, ela tenta mostrar, essas análises, né, equivocadamente, que o cooperativismo remonta aos primórdios da humanidade, que o ato de cooperar é um traço natural do homem. Né? Assim, conclui que o cooperativismo e a cooperativa são tão antigos como naturais. Né? Então, existem essas visões, né, para mostrar esses aspectos que eu estou abordando. Né? E outra coisa é que o cooperativismo é um movimento social, segundo, né, o autor, né, das consequências do liberalismo econômico do século XIX. Então, na verdade, ele já tem essa tendência de ver realmente, pelo menos esse escrito, o cooperativismo como um movimento resultado, né, do século XIX, da Revolução Industrial e tal. Então, se firma o cooperativismo. Então, o que acontece? O ato de cooperar em si, ele é antigo, mas o cooperativismo como um movimento social, melhor dizendo, como um movimento social, ele surge, então, após o século XIX, ou durante o século XIX, como uma consequência do século XIX, como uma consequência da Revolução Industrial. Entende? Então, cooperar e cooperativismo são termos que não são a mesma coisa, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das ciências sociais, tá? Então, ele realmente é visto como uma forma alternativa para melhorar a vida da classe trabalhadora. Então, o cooperativismo, sistema do grego, né? Ismo, como um sistema, ele é um movimento social, certo? Agora, cooperar
o ato de cooperar e a sociedade se reunir de maneira cooperativa é antigo. É antigo. Né? Como sistema social, estudado pelas ciências sociais, é uma coisa disruptiva para alguns. Mas não percebo ele como realmente alguma coisa que até hoje não foi disruptivo, francamente falando. Ele não foi disruptivo. Ele não rompeu com o sistema. Ele coopera dentro do sistema, mas ele não rompe com o sistema. Né? Bom, mas cada um tem sua visão, mas o fato é que vocês precisam utilizar, esse texto é bom para vocês utilizarem aí os conceitos de cooperar e cooperativismo, que são termos que não são idênticos, ok? E a cooperativa, assim, se tornou um meio prático pelo qual, coletivamente, a classe trabalhadora tenta sobreviver. Essa foi a estrutura a partir dos princípios de Rockdale, princípios estes que hoje em dia estão caindo em desuso devido ao desvirtuamento, seja do espírito cooperativista, seja do própria organização cooperativa, na maioria das vezes. Essas cooperativas têm se comportado como se fossem empresas privadas. A verdade é essa, né? Empresas privadas. O que é que nós vemos aí, pessoal? É como se fosse realmente o privado, como se fosse uma entidade privada. Eu trabalhei um tempo atrás, quando iniciei a minha carreira docente, numa faculdade que ela iniciou como uma cooperativa. Ela era uma cooperativa de professores. Eles se juntaram para dar aula. O que é que não é uma cooperativa? No princípio do cooperativismo se faz. Não existe o lucro, assim, ou melhor dizendo, o lucro, no mínimo, ele é repartido entre as pessoas, né, de maneira igual. Né, você trabalha, você tem seu salário. Você não trabalha, você não tem. Não tem o chefe, a figura do chefe como uma figura que é o empreendedor que é o dono do empreendimento. Não, todos são donos do empreendimento. Todos vocês, os cooperados, fazem parte do empreendimento. Ok? Então, na cooperativa de professores, era isso. Existem cooperativas de trabalho, cooperativas na organização da produção, cooperativa de agricultores, cooperativas de trabalho, cooperativas de produção de bens, ou seja, da economia criativa, artesanal, né, artesanatos, essas coisas assim, você pode fazer um grupo de cooperativa, uma cooperativa, né, um grupo de pessoas, né, que trabalham em conjunto ali, e a empresa, na verdade, a cooperativa, ela na verdade, ela é uma organização no qual todo mundo participa de maneira conjunta, sem realmente se sobrepor ao outro. Lógico que você pode, de repente, estabelecer uma espécie de, talvez, um tipo de hierarquia, mas apenas para a organização dos debates. Todo mundo tem voto igual. Na verdade, é isso. Todo mundo é igual dentro de uma cooperativa. Não existe essa diferença entre as pessoas, ok? Apesar de uma longa história de sua importância socioeconômica, o cooperativismo é um fenômeno pouco compreendido, principalmente pelos economistas. E, por vezes, tem concebido o cooperativismo e a cooperativa apenas sob o aspecto doutrinários, românticos e utópicos, ou apenas sob o olhar da empresa privada. Há, sim, uma deficiência no modo como se vê este fenômeno. Não se pode entender o fenômeno social tão complexo e dinâmico olhando apenas sob um determinado prisma, o doutrinário. Por exemplo, talvez também não se pode incluir ou marginalizar a perspectiva doutrinária e utópica, pois o cooperativismo, distanciado do conteúdo doutrinário, é, na realidade, uma inadequação programática. No início do cooperativismo, existem alguns expoentes que são considerados como Charles Fourier, Robert Owen, que são os considerados os socialistas utópicos. Porque o que acontece? Para Marx, os socialistas utópicos, eles não eram disruptivos, então é apenas... Marx já falava isso, ele não era disruptivo, já ensejava isso. Ele não era alternativo ao sistema. O próprio Marx já falava isso aí. Então ele, na verdade, estava dentro do sistema, corroborando para o sistema. Por isso que Marx chamou-os de utópicos. Então, se você for pensar aí como uma coisa... o cooperativismo ele ajuda muito a sociedade. O que acontece? Quando eu falei sobre a questão dessa faculdade que eu trabalhei, é que o que você vê muito são pessoas que se aproveitam da ideia do cooperativismo para não ter determinadas questões trabalhistas serem
amenizadas, ou até mesmo talvez suprimidas, ou não precisar pagar determinados impostos. Aí alguns empresários fazem com que suas empresas numa estrutura de cooperativa para realmente não ter determinadas cargas tributárias não recaiam sobre eles, sobre as suas contas. Então, eles têm algumas isenções por serem cooperativos, que existem alguns benefícios fiscais e tal, realmente algumas coisas realmente que não precisam ser pagas, né, umas contas não precisam ser pagas por ser uma cooperativa. Então, alguns se aproveitam disso e desvirtuam a ideia do cooperativismo, e aí, na verdade, muitas cooperativas acabam sendo empresas privadas que têm um dono e todo mundo é hierarquicamente inferior. Isso é um desvirtuamento do cooperativismo. Ok? É um desvirtuamento do cooperativismo. Enfim, os economistas têm, por vezes, tratado o cooperativismo de forma inadequada. É de ficar perplexo que economistas como Charles Gitt, Tolga, Baranovsky, Leon Arraes, Wixel e outros não se preocuparam com as aplicações da teoria econômica ao fenômeno do cooperativismo, limitando-se em grande medida aos aspectos doutrinários. Evidentemente, há exceções, como os economistas alemães, Franz Oppenheimer e Robert Leifman. Todavia, há hoje algumas tentativas de elaboração teórica com maior rigor teórico, metodológico e histórico as teorias da cooperativização global, sistêmica, fiduciária, além de teorias cooperativistas, de cooperativas, né, neoclássicas. A teoria do comportamento cooperativo e a teoria de Munster, conhecida também como a teoria econômica da cooperação. Então, vocês veem aí que existem alguns desenvolvimentos teóricos sobre cooperativismo, né, sobre cooperativismo como um movimento social, e não simplesmente como o ato de cooperar. Eu comecei a falar sobre o ato de cooperar no início, a cooperar e cooperativa, né, e cooperativismo. Não necessariamente não são termos semelhantes, não são idênticos, tá? Beleza, pessoal? E aí vocês veem algumas teorias que existem sobre essa questão do cooperativismo. Agora, uma das definições que nós podemos ter aqui é que um dos grandes pecados por parte de alguns autores é ter uma visão equivocada do processo histórico do cooperativismo e da cooperativa. E também uma noção equivocada da natureza humana. Estes teóricos têm tido uma visão ahistórica do processo de constituição do cooperativismo, que implica a tese de que o cooperativismo é um movimento tão antigo e que remonta aos primórdios da história humana. Então, é isso que é visto, a maneira como é visto o cooperativismo por alguns, né? E há realmente discórdia, celeumas em torno disso aí, de que, na verdade, o cooperativismo ele é bem mais antigo. Mas, se você for pensar na construção do termo cooperativismo das ciências sociais e por alguns pensadores aí, você vai ver que cooperativismo ele retomou um termo realmente específico, tá? É um termo específico agora nas ciências sociais. Para alguns, não remonta até a antiguidade, ou seja, porque as pessoas já se reuniam em sociedade e tal, porque, na verdade, se existe uma construção histórica que se faz em torno do termo para realmente atribuir a ideia do socialismo, né? Mas, na verdade, na prática, ele não é disruptivo. Até hoje não foi, né? Mas, enfim, há controvérsias, né? Como também uma equivocada noção da natureza humana quanto à tendência natural e universal de cooperar. Para os autores como Claes, o cooperativismo pode ser encontrado em sociedades bastante remotas, como a sociedade feudal, ou ainda nas antigas das sociedades gregas e romanas, querendo, com isso, dizer que o cooperativismo é algo tão antigo como natural. Entende, pessoal? Então, o que acontece? Para alguns, assim como... aí eu realmente remonto a cooperação das formigas, das abelhas, a cooperação que existe no mundo animal, animais que se juntam de maneira alcateia, de maneira cooperativa. Você vê ali lobos juntos, hienas juntos para poder pegar a caça, animais que se juntam de maneira cooperativa. Eles vão fazer várias citações, elucubrações, comparações com o mundo animal e da sociedade humana como seres gregários que cooperam para poder realmente produzir, né?
Então, para Claes e outros autores aí, é dessa maneira. Assim, para Claes, o cooperativismo é tão natural que até mesmo os animais compartilham de sentimentos de ajuda mútua, de solidariedade e cooperação nas palavras de Claes. Você vê aí. Aqui são o próprio texto de Claes. Manifestações do instinto de ajuda mútua têm-se profundas em todas as naturezas, até nos últimos degraus da vasta escala dos seres vivos, substituindo-a ou subindo-a paulatinamente até atingir os animais superiores, encontram-se provas inconcursas de instinto, de hábitos de solidariedade e de apoio recíproco. São clássicos os exemplos da formiga precavida e laboriosa e da abelha ativa, símbolos do espírito de associação, de tenacidade, de trabalho incessante e de inteligência ao serviço de uma causa comum. São conhecidas em suas admiráveis organizações de defesa e apoio mútuo, tanto na paz como na guerra. Também entre os pássaros são frequentes, como frisam os naturalistas e ecólogos, esse espírito de coesão de cooperação na luta em comum pela sobrevivência. As próprias aves de rapina, antipáticas em seu instinto cruento, têm também pendores acentuados para a vida coletiva. São hoje, por demais, conhecidos e pesquisados seus hábitos de longos voos para se reunirem a outras em pontos distantes. Entre os pinguins, é tão comum esse sentimento de solidariedade que tratam eles com efusivo desvelo e os seus doentes, vigiando-os e alimentando-os com carinho. São de uma índole tão comunicativa que se aproximam confiantes do próprio homem, talvez seu maior inimigo. Então, que nós vemos aí, pessoal, não se pode confundir o ato de cooperar com o cooperativismo. Para esse autor, o Luciano, cooperar e cooperativismo são coisas diferentes, tá? Então, nós temos aí autores que divergem. O Claes, o Luciano e outros, eles divergem com relação na hora de definir cooperativismo. Então, ele separa a ideia de cooperar do cooperativismo dentro desse aspecto, entende? Então, compreende-se como cooperativismo, para muitos autores, como Paul Singer e tudo, é como realmente algo que é disruptivo, que é alternativo, que vai romper com o sistema. Pois enquanto o primeiro pode ser entendido como qualquer atuação de colaborar com outras pessoas em qualquer formação econômica, o segundo pode ser entendido como um movimento social que procurou, através da associação, fugir de uma opressão social, resultante de determinado período histórico, de um determinado sistema, ou seja, o capitalismo concorrencial do século XIX. Se realmente fosse utilizado realmente de uma maneira inteligente, se as pessoas realmente cooperassem, tivessem o espírito de trabalhar juntos e tudo, eu acho que dava certo o cooperativismo de uma maneira muito impressionante, assim, seria bem interessante, né? Eu acho, assim, não como uma ideia necessariamente socialista ou disruptiva do sistema, mas como realmente uma maneira de você humanizar as relações humanas e relações de trabalho e as relações de produção. Mas nós vemos aí que nem todo mundo tem essa ímpeto, esse desejo empreendedor de fazer realmente a coisa acontecer, né? Fazer realmente um trabalho, desenvolver um trabalho de maneira que seja se preocupar realmente em crescer junto dentro de uma empresa em que todo mundo é cooperado junto. A maior dificuldade é essa, fazer as pessoas terem consciência social do seu papel como agente que é realmente responsável pela produção. A maior parte quer ainda tem a mentalidade de ser apenas o empregado, né, do sistema normal, né, de produção. Segundo Pinho, 1966, embora etimologicamente cooperação cooperativa e cooperativismo derivem do verbo cooperar, de origem latina, cooperare, cum e operare, que significa trabalhar com alguém, são conceitos distintos, né? Enquanto a cooperação significa a ação conjunta com vista ao mesmo objetivo, o cooperativismo, por sua vez, significa sistema, doutrina ou ideologia. E, finalmente, a cooperativa seria uma entidade ou instituição onde as pessoas cooperam objetivamente, objetivando o mesmo fim. Desse modo, Pinho
afirma que cooperativismo e cooperativas não são sinônimos. Olha bem ele fala. Etimologicamente, ou seja, etimologia é o estudo das palavras, pessoal. Então, cooperação, do verbo latim cooperare, de cum e operare, operar conjuntamente com alguém, significa a prestação de auxílio para um fim comum. E cooperativismo é a doutrina que visa a renovação social através da cooperação. Do ponto de vista sociológico, cooperação é uma forma de interação social e pode ser entendida como uma ação conjugada em que pessoas se unem de modo formal ou informal para alcançar o mesmo objetivo. A cooperação, quando organizada segundo estatutos previamente estabelecidos, dá origem a determinados grupos sociais. Então, aqui vamos aqui às considerações finais. O cooperativismo, apesar de transcorrido mais de 50 anos, 150 anos, ainda é pouco compreendido, principalmente pelos economistas. Aqui eu acho que, na verdade, é porque uma boa parte dos economistas segue a escola do mainstream, né? Embora o Luciano tenha concluído que, principalmente do Economics e tal, é porque, na verdade, o mainstream, ou seja, o pensamento econômico dominante, ele não vai, ele não estuda isso, não é objeto de estudo, porque o principal que realmente que dá de lucro é o sistema normal de produção, não o sistema cooperativo de produção, assim, vamos dizer assim. A verdade é essa, né, pessoal? Então, o que realmente é o pensamento econômico dominante é o que acontece no sistema, trabalhar para se ter lucro, ou uma ou outra pessoa se ter lucro. Como a maior parte das pessoas não tem consciência social para realmente produzir juntos de maneira cooperativa, então geralmente esses cooperativistas não dão certo. Pelo próprio fato de as pessoas às vezes não serem esclarecidas. A minha percepção é essa. Na maioria das vezes, o cooperativismo é tratado por estes apenas sob o aspecto doutrinário, que tem dificultado análises mais precisas deste envolvimento que gerou uma organização socioeconômica. Tão importante nos dias de hoje, a cooperativa. Consequentemente, tem provocado grandes confusões teóricas e conceituais e, por conseguinte, o desvirtuamento da prática cooperativista. Nesse sentido, muitos cooperativas têm se tornado como se fossem empresas privadas, esquecendo, assim, os princípios básicos do cooperativismo. Ok. Então é isso, pessoal. Realmente, eu creio que não é, na verdade, uma questão simplesmente dos economistas e doutrinária, mas da sociedade que não percebe o que é cooperativismo, o que é cooperar junto, não se conscientiza realmente com relação ao aspecto do cooperar conjuntamente. Ok? Então, vou terminar esse momento, esse de aprendizado aqui. Vou disponibilizar aí para vocês, estará disponível aí na minha playlist de cooperação, economia solidária e compartilhada, que vou estar realmente trabalhando com vocês esse tema durante esse semestre, ok? Forte abraço, acessem aí, e vai ser muito bom aí estar com vocês estudando essa disciplina aí.